antropologia. Por que a gente conversa sobre antropologia? Porque a antropologia é um dos instrumentos maravilhosos para a gente ter uma ideia de uma teologia real, verdadeira, né? De uma teologia confiável, né? Não uma teologia dogmatizada, essa que existe para justificar o que já se acredita. Não, é uma teologia que persegue a verdade, ela busca, ela questiona, ela quer encontrar realmente a verdade. Entendeu? Então essa é a teologia confiável, a teologia ideal. E aí a gente então estuda filosofia, estuda psicologia, parapsicologia e aí também a antropologia, que é o caso do que a gente vai ver alguns aspectos hoje. Então vamos ver aqui, na sequência desse estudo, o que é que a gente pode lembrar hoje sobre antropologia. Primeiro, para o antropólogo Claude Lévi-Strauss, a etnografia corresponde aos primeiros estágios de pesquisa, observação e descrição, trabalho de campo. Então, a etnografia, segundo o entendimento desse antropólogo, é justamente esse início da pesquisa quando se vai estudar sobre o ser humano. Por que a gente estuda o ser humano e isso tem a ver com teologia? A gente não pode manipular Deus, a gente não pode colocar Deus em circunstâncias para que a gente estude exatamente, né, as ações e reações dele. Mas a gente pode trabalhar com o vestígio, o maior vestígio dele, que é o ser humano. A gente não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então, estudando a gente, fica mais fácil compreender sobre Deus. Entende? Então a teologia tem essa ajuda da antropologia, porque a partir do ser humano a gente pode conhecer muito sobre Deus. Segundo ponto, a etnologia com relação à etnografia seria um primeiro passo em direção à síntese e a antropologia uma segunda e última etapa da síntese, tomando por base as conclusões da etnografia e da etnologia. Então você vai estudar aspectos importantes sobre a formação do homem, a formação daquela cultura, a formação daquela sociedade, não é? E aí você vai chegando do geral, você vai chegando no particular de cada indivíduo, entendendo que o indivíduo termina sendo muitas vezes resultado, né, do todo, e o todo, né, o ambiente, o seu grupo social recebe influência também do indivíduo. Então você vai estudar esses aspectos para conhecer bem a respeito do homem. O que é que ele influencia e o que é e onde ele é influenciável, né, pela sua comunidade, pelo seu grupo. Terceiro, qualquer que seja a definição adotada, é possível entender a antropologia como uma forma de conhecimento sobre a diversidade cultural. Olha que beleza, né? Então, pelas mudanças, pelas diferenças que você pode ver dentro de uma cultura, você vai então começar a perceber isso e a valorizar essas diferenças, porque a antropologia vai abrir os seus olhos para perceber e entender o valor dessas diferenças, né? A evolução, no sentido do desenvolvimento de uma sociedade, não está em todo mundo ser igual, parecida e fazer as mesmas coisas. O que vai produzir o desenvolvimento são as mudanças, as diferenças. Entendeu? As diversidades. É isso que vai fazer com que a sociedade, a cultura, possa produzir um desenvolvimento que seja ideal para a vida e a existência das pessoas. 4. Isto é a busca de respostas para entendermos o que somos e a partir do espelho fornecido pelo outro. Então,
é observando a comunidade, é observando as minhas influências e como eu sou influenciado, e também observando com quem eu convivo, é que a gente vai cada vez mais se entender, não só como indivíduo, mas entender como ser humano. E a antropologia, então, atua nesse aspecto. Por último, uma maneira de se situar na fronteira de vários mundos sociais e culturais, abrindo janela entre eles, através das quais podemos alargar nossa possibilidade de sentir, agir e refletir sobre o que, afinal de contas, nos torna seres singulares e humanos. Ou seja, na hora que eu vou conviver com essas diferenças, essa diversidade, e que eu já tenho uma maturidade para abrir janelas entre essas diversidades, ou seja, uma relação entre elas, não é? Não tem que cada um ficar no seu canto separado, não. Cria-se uma janela para que a diversidade de cá se comunique com a de cá e elas possam crescer entre elas, na relação entre elas. E isso, né, faz com que a gente vá aprender muito mais sobre nós mesmos, né? Sobre nós como seres coletivos, singulares, né? Individual, né? Cada um por si, e ao todo seres humanos. Tá bom? Então a antropologia participa nos dando essas informações para que a gente possa compreender melhor a respeito da revelação de Deus, não é? Quem é Deus? Como ele age? Como ele nos ama? Como ele atua em seu amor para nos abençoar, nos proteger e demonstrar o seu carinho para com cada um de nós. Tá bom?